Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, a gente vai estar vendo agora novamente potências com decimais e também potência com frações. Ou seja, a gente vai fazer mais alguns exemplos, certo? De potência com números decimais e vai fazer algumas potências com frações também, certo? Vai seguir a mesma linha e vocês vão ver que são dois assuntos muito simples, muito curtinhos também, a carga de conhecimento que vocês já adquiriram acerca de frações, acerca de números decimais e também de potência no começo do ano, vai ajudar vocês a entender esse conteúdo de maneira bem simples e rápida, tá bom? Então vamos lá para a prática e ver alguns exemplos. Bom, potência com decimais, a princípio eu vou colocar mais dois exemplos aqui. Vou colocar esse aqui, é 2,7 ao quadrado, certo? Lembrando que eu coloco parênteses, né? É para a ideia de que esse 2 não é só do 2 nem só do 7, ele é desse número completo, ele é do 2,7, ele é do conjunto, né? Também igual. Também vou colocar esse outro exemplo aqui de 4,5, certo? Ao cubo, tá bom? E aqui na parte de potência com frações, a gente vai pensar da mesma forma. Só que aqui eu vou colocar alguns exemplos diferentes para a gente ver. Vou colocar esse aqui de 2 sobre 4 elevado à terceira. Vou colocar aqui um exemplo, se fosse somente, vamos botar melhor, vou botar aqui. Vou colocar um exemplo, se fosse somente, tirar aqui. Se fosse somente 2 elevado à quarta e a terceira aqui, o que aconteceria? Vou colocar outro exemplo semelhante, se fosse 2 elevado à quarta e a terceira. E outro aqui, todos esses para a gente debater. Estou usando os mesmos números, pessoal, que é para a gente ter uma análise e uma visão melhor sobre os exemplos, tá? Mas na verdade, vou fazer uma barrinha aqui. Mas na verdade, eles servem para qualquer número, tá bom? Então vamos lá. Na potência com números decimais, a gente vai ter essa primeira parte aí, onde a gente tem dois exemplos, que é 2 elevado a 3 ao quadrado e, segundo exemplo, 4,5 elevado ao cubo. Então vamos lá. Essa primeira parte já está dizendo 2,7 ao quadrado. Não é 2,7 vezes 2. É 2,7 ao quadrado. Quer dizer que o 2,7 vai se multiplicar por ele mesmo, ou seja, duas vezes. Certo? 2,7 ao quadrado é 2,7 vezes 2,7. 1, 2. Para isso, para a gente saber essa resposta, vamos fazer um rascunhozinho, tá? Então vamos armar a continha aqui, 2,7 vezes 2,7. Tá? 7 vezes 7, 49, sobe 4. 7 vezes 2, 14. Com mais 4, 18. Paga aqui. 2 vezes 7, 14, sobre 1. E 2 vezes 2, 4. Com mais 1, 5. Vamos somar aqui. Vai dar 9. Aqui vai dar 12, sobre 1 e 7. Só que os dois números têm vírgula. Então eu vou ter que recuar. Só que eu tenho somente uma casa depois da vírgula. Então desço exatamente onde está e recuo uma casa depois da vírgula. Então isso vai dar 7,29. Não é isso? Então, ok. Descobrimos o valor dessa potência de 2 elevado a 7 ao quadrado, certo? Agora vamos para uma outra potência, que é 4,5 ao cubo. Ou seja, vai ser o 4,5 vezes 4,5 vezes 4,5. Ou seja, é o 4,5 se multiplicando por ele mesmo essa quantidade de vezes. 3 vezes, ó. 1, 2, 3. Para isso, vamos armar uma multiplicação. A dica que eu dou para ficar mais fácil é que fazemos primeiro um par, esse com esse. Achamos o número decimal dessa multiplicação e pegamos esse resultado e multiplicamos por esse, tá bom? Então vamos lá, ó. Primeiramente, este com este, né? 4,5 vezes 4,5. 5 vezes 5, 25, sobe 2, não é isso? 5 vezes 4 vai dar... 5 vezes 4 vai dar 20, com mais 2, 22. 4 vezes 5, 20, sobe 2.
4 vezes 4, 16, mais 2, 18. Até aqui tudo ok? Vamos somar. Dá 5, 2, 8 mais 2 vai dar 10, sobe 1 e dá 2. Porém, os dois números têm casas decimais. Então, ele vai ter que descer e recuar. Só que só tem uma casa decimal depois da vírgula. Então, desce e recua apenas uma casa. Ou seja, o resultado apenas dessa multiplicação desses dois deu 20,25. Certo? Mas a conta ainda não acabou, né? Porque a gente tem que pegar essa resposta e multiplicar por quem? Por 4,5. Então, vamos lá. Ok? Ó, 4,25. Só, pessoal, que aí eu vou tentar uma coisa para vocês. Lembram, a gente vai ter que usar aqui algumas dicas de coisas que a gente usou quando a gente estava treinando multiplicação de números decimais. Que era quando a gente não tinha os zeros, porque a gente sabia que tinha que dar vírgula embaixo de vírgula, certo? Exatamente como eu vou colocar aqui. Mas a gente viu também que quando tinha vírgula embaixo de vírgula, às vezes faltava números e a gente acrescentava os zeros, né? Então isso vai acontecer aqui, a gente vai estar colocando esse exemplo, tá? No exemplo, na verdade. Então vai ser esta resposta, que é o 20,25, multiplicado por quem? Por 4,5. Então vai ser vírgula embaixo de vírgula. Olha que diferente. Teoricamente, está faltando um número aqui e aqui. Aqui eu não preciso colocar, gente, tá? É como se fosse uma continha, sei lá, 315 vezes 2. A gente não precisa colocar os zeros para cá, mas pro outro lado é bom colocar para ficar mais organizado. Se não colocar e colocar no final, dá certo do mesmo jeito. Mas para não confundir a cabeça de vocês, vamos colocar logo e acabar com o mistério, né? Então, percebam que aí está 4,50 vezes 20,25 ou vice-versa. Coloquei o zero para ajudar e agora a gente vai estar multiplicando, tá? Vai ficar 0 vezes 5, 0. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 2, 0. Só lembrando que deixe meio organizadinho, tá? Número embaixo de número para poder passar a vírgula pelo cantinho certo. 5 vezes 5, 25, sobe 2. 5 vezes 2, 10. Com mais 2, 12, sobe 1. 5 vezes 0, 0. Com mais 1, 1. E 5 vezes 2, 10. Ok? Deixa eu apagar aqui. Pronto, agora vamos para o 4. 4 vezes 5, 20. Sobe 2. 4 vezes 2, 8. Mais 2, 10. Sobe 1. 4 vezes 0, 0. Com mais 1, 1. Né? 4 vezes 2, 8. E vamos fazer essa soma. Tá? É apertadinho aqui, mas dá para fazer a continha. Primeira soma, né? 0, 5, 2, 1, 1 e 1, 9. Então, vou puxar aqui direitinho. Agora vamos perceber. Os dois números têm vírgula. Já sei que vou descer e vou ter que recuar. Quantos números tem depois da vírgula? Bom, eu tenho depois das vírgulas, eu tenho 1, 2. Então, vou descer exatamente onde está e recuar também duas casas. Então, ó, desce e 1, 2. Então, o meu resultado dessa continha todinha, vou apagar aqui, tá? Se precisar, vocês pausam o vídeo aí para ver de novo. Tá? Então, o resultado dessa continha todinha deu 91,1250. Ou seja, essa é a minha resposta para esse número. Posso até apagar aqui, porque já descobri a resposta, né? Então, veja, eu tive como resposta 91,1250, ou seja, todos esses números decimais. Agora vamos para a parte da fração embaixo, certo? Ou seja, gente, só para encerrar, essa parte de potência com decimais vai ser sempre assim, seja para qual número decimal você quiser pegar. Você vai calcular e vai fazer isso do mesmo jeito. Se a potência aqui fosse 5, ia se repetir o número 5 vezes. Se fosse potência 10, por exemplo, que é um número bem absurdo de alto, ia multiplicar 10 vezes e assim vai. Tá certo? Não quer que vai multiplicar por 10, mas vai multiplicar se repetindo por ele mesmo e multiplicando por ele mesmo 10 vezes, né? É um pouquinho diferente. Agora vamos para as potências com frações, não é? Então, ó, gente, toda vez que eu tiver uma fração dentro de um parênteses e uma potência lá fora, quer dizer que essa potência é tanto do numerador quanto do denominador também. Certo? Ele é tanto do numerador quanto do denominador. Diferente de quando a gente está aqui, que ele é do número todo por inteiro, né?
mas aqui é do numerador e é do denominador, ou seja, também é do tudo. Quando a potência está dessa forma, sem parênteses e em cima do numerador, ele é somente do numerador mesmo, e só o numerador que vai resolver a potência. Quando ele está em cima do denominador, ele é de fato somente do denominador. E quando ele está em cima de cada um, a gente vai calcular tanto o numerador quanto o denominador. Tá? Vamos ver na prática. Aqui, ó, a potência está de frente a uma fração que está na forma de parênteses. Então quer dizer que ela é de cada um, né? Então vamos ver, fazer a continha aqui, ó. 2 ao cubo é quanto? Eu já vou calcular para vocês direto. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, o 2 se repetindo por ele mesmo. Quantas vezes? 3 vezes. Mas vou fazer passo a passo mesmo. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, o 2 se multiplicando por ele mesmo 3 vezes, não é isso? 4 ao cubo é o 4 se multiplicando por ele mesmo 3 vezes, né? Então vamos calcular isso. Quanto é que daria isso? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Aqui embaixo, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então perceba que uma outra fração dessa, 2 quartos ao cubo, tem como resposta, resultado, 8 64 avos. 64 avos, tá? 8 sobre 64. Vamos para o outro exemplo aqui, ó. Aqui eu tenho 2 ao cubo, quer dizer que é o 2 se multiplicando por ele mesmo 3 vezes. E embaixo eu não tenho potência, ó, porque não tem parênteses aqui, ó. Esse 3 somente é do 2, então eu só repito. E aqui eu teria 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 sobre quem? Sobre 4. Que dava para a gente usar aquele conteúdo que a gente já estudou esse ano também quando estudou frações, que era simplificação de frações, né? Esses números têm como simplificar, esse também tem. Tem tanto como você simplificar procurando um número que divide 8 e 64 ao mesmo tempo, como tem a forma de simplificar, como a gente já viu, que é quando a gente pode dividir o numerador pelo denominador. Por exemplo, 8 dividido por 4, a gente vai ter a resposta 2. Poderia até botar 2 como resposta. Mas por enquanto eu não vou misturar isso agora para não confundir vocês, mas a gente poderia, né? Aqui, ó, tem a fração 2 em cima e a potência embaixo, que é o 4 vezes 4 vezes 4, 3 vezes. E 4 vezes 4 dá 16, vezes 4, 64. Tá? Aqui, 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. 4 ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4. Se vocês repararem, a mesma coisa que aconteceu no exemplo 1 das frações é a mesma coisa que aconteceu aqui, ó. Percebam isso. Não é a mesma? Logo, vai ter o mesmo resultado. Agora, por que isso acontece? Por causa disso, ó. Vou mostrar para vocês. Se vocês perceberem, o 3 aqui, mesmo tendo parênteses, ele foi distribuído para o 2 e para o 4 ao mesmo tempo. E aqui o 2 já estava o 3 já estava distribuído para o 2 e para o 4 ao mesmo tempo, por isso que chegou ao mesmo resultado. Tá? Então, gente, é bem simplesinho. Tem que fazer umas multiplicaçõezinhas, às vezes dá um pouquinho de trabalho, mas é bem simplesinho. Eu acho que vocês estão entendendo e vão entender, mas qualquer dúvida pode deixar aí. Então a aula de hoje é só essa, tá? Só esse conteúdo. E esperamos as próximas aulas para a gente dar continuidade aos assuntos, tá? Qualquer dúvida é só me procurar. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.